que nos movimenta, assim, o que é o principal foco. Porque muitas vezes a gente trabalha ele tudo no segredo. O dinheiro a gente não que tem que ser uma coisa pública, mas a gente não trabalha ele de forma compartilhada. Então, eu vou dar um exemplo de uma família. Muitas vezes o filho sabe que tem Wi-Fi em casa, mas nem sabe o custo que é um Wi-Fi. Muitas vezes, eu sei que é difícil uma mulher contar quanto que é o custo do salão. É difícil. Mas, às vezes, a gente não tem ideia de quanto que é esse custo. E aí fica aquela coisa, foi só tirar as pontinhas, R$ 180. Aí, então, essas coisas têm que ser conversadas, porque para outra pessoa não sabe, porque o meu corte é 30 pila, tirar as pontinhas é 12, né? Então, assim, tem que conversar em casa de dinheiro, porque aí vai melhorando um pouco até ter aquela consciência do que é o custo de uma casa. Digo isso para quem mora sozinho também. Muitas vezes, hoje em dia, com a tecnologia, isso só vai ampliando. Então, hoje em dia, a gente tem benefícios como pagar tudo num cartão de crédito. É bom, mas muitas vezes a gente nem sabe o que pagou. A gente sabe que chega a fatura e eu pago a fatura. Mas quanto era comida? Quanto era café? Quanto era livro? Quanto era algo que eu nem sei o que era? Quanto era a assinatura de vários streamings que eu tenho para assistir, aí essa série é só naquele, aí a outra é só no outro, e aí você tem 5, 6 assinaturas, e aí você nem sabe mais quanto você paga. Aí às vezes, você às vezes tem consumo de mercado que é negligenciado, porque tem outras despesas. Então, saber o que eu gasto é muito importante agora falando, eu vou até ir para uma parte um pouco mais técnica, assim, a gente precisa saber quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta. E as pessoas em que eu me relaciono e que o meu dinheiro pode transitar, a gente tem que conversar sobre isso. Não precisa chegar em casa com uma bota nova e dizer, promoção, R$ 50. Não precisa. Mas também para a pessoa entender o valor que aquilo dá para a pessoa, porque às vezes aquela bota que foi, na verdade, R$ 499, significa muito para aquela pessoa, e não é gasto, às vezes tem todo um contexto ali, e às vezes eu, para me enganar, eu também uso dividir o valor do bem, né? Porque se uma calça jeans custa R$ 200, na primeira vez que você usar ela é 200, na segunda vez é 100, e assim, enquanto mais você utiliza, mais barato fica aquele bem, não é? Então, assim, às vezes tem coisa, eu vou tomar esse café, gente, eu vou tomar aqui com pressa de manhã, porque eu saí, não consegui tomar em casa, aí eu parei na padaria e tomei um café em 5 minutos, que eu nem mastiguei, gastei R$ 30. Às vezes ele foi muito mais caro do que aquela bota. Por uma questão de pensar ali, claro que a gente não vai fazer essa reflexão em todo momento, mas assim, primeiro, para quem recebe salário, tem que fazer essa conta, de saber tudo que a pessoa ganha. Ela tem que saber, não é assim, eu ganho o que entra na minha conta lá no 5º dia útil do mês. Não, eu tenho que saber quanto que é o bruto. O que eu pago de imposto. Às vezes eu tenho desconto de farmácia lá, porque a empresa tem convênio. Já tenho que saber o que eu gasto lá antes de chegar àquele. E para quem é autônomo, para quem é empresário, que muitas vezes nem sabe quanto vai ganhar no mês que vem, tem uma ideia, mas não tem assim, não tenho certeza que o mês que vem eu tenho esse salário. Então, assim, precisa, e é difícil, e é chato fazer esse exercício, mas é necessário por uma questão de buscar aquela tranquilidade que a gente quer buscar. Então, é importante saber quanto a gente ganha e no que a gente gasta. E fazer o exercício do que a gente gasta é o mais difícil ainda, porque a gente meio fica irritado, porque a gente não gosta de ver no papel que eu estou gastando muito dinheiro com isso, ou um pouco com aquilo, e às vezes, ou eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, porque também acontece às vezes, nem todo mês bate as contas, né? É importante assim você saber. Então eu digo assim, façam esse exercício, ele é difícil, ele é um pouco doloroso, mas anotem tudo que gasta, um mês, só para darem uma olhada, para separar o que é restaurante, o que é café, o que é... Não é para fazer isso, não é para comprar as coisas, mas para você ter uma ideia da onde entra o meu dinheiro, como que ele entra, e da onde ele sai, como que ele sai.
Tá tudo bem com essa relação? Aquilo que eu falei, gente, se você tem aquela sensação que falta dinheiro, essa relação não está muito certa, assim. Não quer dizer que você vai fazer duas coisas e vai estar resolvido, não é isso. Mas conhecer, porque eu vejo por mim, e eu não estou dizendo que não é para ninguém levantar a mão, mas quem aqui sabe quanto gastou nas despesas separadas no mês passado? A gente não sabe, a gente tem uma ideia. A gente vai ter uma ideia. A gente vai dizer, eu acho que eu gasto tanto no mercado, eu gasto tanto em farmácia. E aí, se você for lá ver, certamente a gente está bem enganado. A gente tem que tomar cuidado com o que gasta. Sabendo disso, quanto eu ganho, quanto eu gasto, como que eu convivo com isso, como é que a gente começa a ter pensamentos mais conscientes até do consumo do dinheiro.